A nossa mensagem de hoje tem como título Uma Igreja com Propósitos. Você já se perguntou por que nós estamos aqui? Você se questiona às vezes? Por que existimos como igreja? Você já se questionou isso? Quando você passa numa rodovia, numa estrada, você vê lá uma catedral, você vê uma igreja com a sua cruz. Você já se questionou quando você vê o povo entrando numa igreja? Para que nós existimos? Para que existe o hospital? Para que existe uma oficina mecânica? Teu filho está doente, você vai lá na oficina mecânica. Você quer comprar um saco de cimento, você vai lá no hospital. Você está com o teu carro com problemas, você vai lá numa loja de material de construção. Tá, mas que é igreja? Por que nós existimos como igreja? Por que estamos aqui reunidos? O que trouxe você a estar aqui nesta noite? O que faz quando as pessoas perguntam para você, onde você congrega? Ah, eu congrego lá na IJAD. Não, eu sou da Assembleia, eu sou da Igreja Batista, eu sou da Igreja Presbiteriana, eu sou da Igreja Quadrangular, eu sou católico, eu sou luterano. Mas o que faz eu ir para a igreja? Quando eu era criança, meu pai não ia na igreja, mas ele mandava a gente ir para a igreja. E aí quando a gente chegava em casa, ele perguntava o que o padre falou. E tu ficava prestando atenção no que o padre falou, porque o pai ia perguntar. O que me levava? O que levava meu pai a enviar eu para a igreja? O que me levava como criança a ir à igreja? Então a igreja, ela tem propósitos. De quem é a igreja? Todos nós estamos aqui reunidos, mas nós passaremos. Daqui a 100 anos, eu acredito que talvez até possa haver uma longevidade, mas poucos, raríssimos, ou talvez ninguém que está aqui neste templo estará daqui a 100 anos. O que o pastor quer dizer com isso? Eu quero dizer que a igreja continuará. A igreja já existe há mais de 2000 anos, praticamente 2000 anos. O que fez aquelas pessoas a entrar numa arena de leões e serem devoradas pelos leões? Na época da perseguição da igreja de Roma, existia um homem chamado Justino, ou mártir. Já era um senhor de idade. E a igreja então foi até sua casa dizendo: Justino, nós vamos te proteger, nós vamos te levar embora porque eles vêm aqui te pegar. Ele disse assim: não. Vocês querem me tirar a oportunidade de eu entrar naquela arena e os leões me devorarem? E diz que ele entrou cantando e louvando ao Senhor.
Ele diz: eu quero sentir aqueles dentes dos leões dilacerando e cortando a minha carne, mas por amor a Jesus. O que fez nossos irmãos serem queimados, crucificados, decapitados. Para nós estarmos aqui como igreja, você já parou para pensar quantas pessoas já morreram por esta causa, por esta igreja, para nós estarmos aqui? Será que nós valorizamos os nossos irmãos que deram o seu sangue, a sua vida, para nós estarmos aqui? A igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é minha. A igreja não é sua. A igreja pertence a Jesus. Porém, nós somos a igreja. É muito fácil eu olhar para a igreja do lado de fora, tocar pedra na igreja, falar mal da igreja, como se eu não fizesse parte da igreja. Então a igreja, ela tem propósitos. Aí Jade tem uma declaração. Com essa declaração nós queremos dizer quem nós somos. O que nós queremos. Então quando você vê uma declaração dessa, você tem que dizer o seguinte: esse negócio eu não quero para a minha vida. Não quero isso para mim. Mas talvez algumas pessoas vão dizer assim: cara, é disso que eu estou precisando. Nós temos uma declaração para dizer quem nós somos. O que nós queremos de vocês como membro. A nossa declaração é edificar uma igreja. O apóstolo Pedro, ele fala que nós somos pedras vivas, edificando uma casa espiritual. Então nós estamos edificando uma igreja. Essa igreja, ela não está pronta. Ela está sendo edificada. Onde cada membro, o que nós queremos de cada membro? Que ele seja um ministro e discipulador. Então nós queremos que você seja um ministro do Senhor. A igreja Jade, ela tem classes, cursos, classes comprometidos com a membresia. Quando você chega na igreja, comprometido com a maturidade. Mas nós queremos que você seja ministro, comprometido com o ministério. Que todos sejam ministros. Nós queremos que depois você seja um missionário, a classe comprometida com missões, e você seja um adorador, que é a classe de adoração. Mas o que nós queremos é que vocês sejam ministros. A palavra ministro significa servo, aquele que serve. Da sua casa. Nós queremos que a sua casa seja uma extensão da igreja. A sua casa é uma igreja. Ela é uma continuação. Se aqui é um lugar santo, a tua casa também será um lugar santo. Se aqui nós não queremos profanar o templo, nós não queremos que você profane a sua casa. Sua casa é um pedaço do céu. De paz, de prosperidade, de alegria, de harmonia. Onde as pessoas vão chegar ali e vão ser impactadas pela presença de Deus na tua casa. Mas nós queremos que a sua casa seja aberta para um grupo pequeno. Que ali você se reúna. As casas é realizada a Santa Ceia. Nós estamos fazendo a ceia do Senhor. E durante esta semana, essa Santa Ceia será multiplicada, replicada em cada casa. Nós temos aí mais de 70 casas. 70 lugares onde será também realizada a ceia do Senhor.
através disso, alcançando assim a nossa geração para Cristo. Por quê? Porque nós só temos esta geração. Nós não temos outra geração. Outra geração é a próxima geração. Quando nós estivermos na presença de Jesus, Jesus vai nos mostrar a geração que nós ganhamos. O nosso compromisso é com esta geração. Não é com a geração de 2080, 2100. Não é com a geração que já está no cemitério. Então nós temos que ganhar esta geração. Por que existimos como igreja? O propósito da igreja se resume em apenas uma frase, baseada em 2 textos na Bíblia. Nós cremos em um grande compromisso. Então uma igreja, ela tem um grande compromisso. Se nós fugirmos do nosso compromisso, deixamos de existir como igreja. O nosso papel central é Jesus Cristo. Nós existimos por causa de Jesus. Se nós não propagarmos o Evangelho, se nós não falarmos de Cristo, se nós não queremos adorar a Jesus, deixamos de existir como igreja. Passamos a ser qualquer outra coisa, menos igreja. Neste grande compromisso nós temos um grande mandamento e uma grande comissão. Repita comigo. Nós temos um grande mandamento e uma grande comissão. Lembre-se disso, filho. Como igreja, você tem um grande mandamento e uma grande comissão. Comissão significa que o Senhor Jesus nos comissiona para algo. Ele nos dá autoridade, Ele nos dá unção para fazermos algo. Ele nos comissiona, olha. Comissão. Vem de missão. Temos uma missão, nós somos comissionados por alguém que tem essa missão, que é Jesus. Sobre o grande mandamento, Jesus disse assim, porque perguntaram para Jesus, Senhor, qual é o grande mandamento? A lei, nós temos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos que Deus deu para Moisés é a relação homem com Deus. Que somente terá Deus como Senhor, não podemos adorar imagens de escultura, nós não podemos falar o nome de Deus em vão e também honrar o sábado. Esta é a relação homem com Deus, quando Deus deu os 10 mandamentos. Aí Jesus pegou os 4 primeiros mandamentos e disse assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Como é que Deus quer que você ame Ele? Como é que deve ser esse teu amor por Deus? De todo o teu coração, toda a tua alma, a tua força. Se você não amar com toda a tua força, você não o está amando. Com todo o teu entendimento e intelecto. A maneira fácil de gravar isto é pegar a palavra café, é um processo mnemônico. A gente aprendia muito isso aí no exército, né? Processo mnemônico. O C, o A, o F e o E. Café. Coração, alma, força e entendimento. Assim que Deus quer que você ame Ele. E amarás ao teu próximo. Como é que eu devo amar o meu próximo? Como a ti mesmo. Qual é o padrão de eu amar o Maurici? Como eu me amo. Seu Luiz está aí do Serjade? Seu Luiz, fique de pé, seu Luiz. Isso, só fique de pé. Seu Luiz é lá do Serjade, do Centro de Recuperação.
Nos ajuda agora lá. Como é que eu devo amar esse homem? Como eu amo a mim mesmo. É assim que eu devo te amar. Como é que a igreja deve amar esse homem? Como você ama a si mesmo. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Quando perguntar isso para Jesus, sobre o próximo, mas então quem é o próximo? Aí Jesus deu o exemplo de um judeu, de um homem, que tinha sido assaltado e ferido e jogado ao meio do caminho. Passou o sacerdote, olhou e continuou. Passou o levita que adora o Senhor, olhou, não é comigo, isso é com o pastor. O pastor passou, isso não é comigo, isso é com o levita. E passou alguém que não tem nada a ver com isso, que era o samaritano, que era inimigo dos judeus. Passou e pegou. Passou azeite, limpou as suas feridas, levou uma hospedagem, pagou a hospedagem, disse: olha, se eu dever mais alguma coisa, quando eu vier eu pagarei o que faltou. Então quem é o teu próximo? Para o samaritano, o próximo é aquele homem que estava ali jogado. O próximo é todas as pessoas que Deus coloca diante de você. Deus quer que nós amemos essas pessoas como nós amamos a nós mesmos. Então não há outro mandamento maior do que estes. Então nós temos agora um grande mandamento. A igreja tem que estar focada no grande mandamento. Mas Jesus nos deu uma grande comissão. E a comissão está lá em Mateus 28, 19 e 20. Que diz assim: portanto, ide, vai. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Todas as coisas. Mas olha o que Jesus diz na comissão. Ele manda, mas eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até tudo terminar. Eu sempre estarei com vocês. Nós temos um grande mandamento: amar a Deus, amar ao próximo, ir, batizar e ensinar. Deste grande mandamento, desta grande comissão, nós vamos entender que amar a Deus de todo o teu coração, isto é adoração. As pessoas que estão frequentando este culto, que é a igreja, nós temos os membros da IJAD, que já fizeram o curso de membresia, já foram batizados. Mas nós temos pessoas que estão frequentando, não tomaram a decisão ainda de ser membros desta igreja. Mas o que eles estão olhando para tomar a decisão de ser membros? Como é que nós adoramos a Deus? Como é que é a nossa forma de adorar a Deus? Como é que nós cantamos? Quando a pessoa chegou ali no pátio, como é que ela foi recepcionada pelo diácono? Quando chegou ali na recepção, as nossas diaconisas, como é que receberam ela ou ele? Com um sorriso no rosto? A pessoa, ela quis um lugar. Alguém trouxe esta pessoa a este lugar. A forma como nós adoramos a Deus
é o que vai fazer com que esta pessoa fique na igreja. Porque se ela ver que Deus está neste lugar, através das nossas vidas, essas pessoas permanecerão. Se elas não verem Deus em nós, para que elas vão ficar aqui? Se elas entenderem que isso aqui é um clube social, não há necessidade das pessoas ficarem aqui. A forma que nós adoramos a Deus, no louvor, no abraço, no cumprimento. Talvez alguma dessas pessoas aqui trabalham com ela. O nosso trabalho é uma adoração a Deus. Quando nós vamos vir aqui ofertar, os frequentadores estarão olhando se nós estaremos ofertando, se nós estaremos trazendo o nosso dízimo. Sexta-feira tivemos a vigília aqui. Eu vi que tinha um casal visitante. E um irmão que nunca veio na igreja. Eu pensei assim, meu Deus. Este casal vem justo numa vigília. Porque vai ter gente sendo baseada no Espírito Santo, gente caindo, gente se prostrando, um monte de coisa. Aí vendo as pessoas para frente, ele veio junto com a esposa, e ele estava assim. Aí fui até ele, e o Espírito de Deus mandou falar para ele. Diga para ele que Deus está aqui neste lugar. E que tudo que está acontecendo aqui é de Deus. Quando eu falei isso, ele se desmontou e começou a chorar. Até ele estava duro. Mas quando eu disse que Deus estava neste lugar e tudo que ele estava vendo era de Deus, aí ele começou a chorar. Aí ele se desmontou, daí recebeu a oração, já começou a prestar atenção nas músicas. Nós, membros da IJAD, nós temos uma grande responsabilidade com as pessoas que estão nos visitando. Porque Deus vai poder nos cobrar se essa pessoa não voltar mais. Porque nós não fomos exatamente adoradores de Deus. Se vocês começarem a se levantar toda hora, os visitantes vão dizer assim, essa igreja não tem reverência com Deus. Se você começar a ficar ali no celular, vendo internet, WhatsApp, o cara que é visitante está olhando assim, ixi, olha só. Vocês estão entendendo como é importante a forma que nós adoramos a Deus? Nossa essência como cristão é adorarmos a Deus. Nós existimos para adorar. Amar ao próximo como a ti mesmo é serviço, é servir. Nós temos um centro de recuperação, uma comunidade terapêutica. Nós temos 30 pessoas lá. O que você tem feito para manter essas pessoas lá? Quantas vezes o pastor pediu aqui, seja sócio do Sejad? Fizemos balões para pagar a chácara. Como é que você recepciona esses meninos que vêm aqui, que saem? Hoje eles estão aqui participar da Santa Ceia. Como é que você recepciona eles quando eles vêm para cá? Será que eles se sentem estranhos aqui no meio da igreja ou eles se sentem amados e acolhidos por nós? Nós temos que servir, irmãos. Na grande comissão, ide e fazer discípulos é evangelizar. A igreja tem que evangelizar. Tem que ganhar almas. A igreja que não ganha almas está doente. Se nesse ano nós temos 600 pessoas, ano que vem tem que ter 800, tem que ter 1000. Uma igreja que tem 100 num ano, outro ano tem que ter 110, 120. Se ela diminui, ela está doente.
Você tem que ter alegria. Quando chega na igreja, olhar assim, uau, como esta igreja está crescendo. Se ela está crescendo, é porque você tem contribuído para o crescimento dela. São teus dízimos, são tuas ofertas. É o teu ministério. É o teu GP. É o teu discipulado. Aí já evangeliza através dos grupos pequenos, através de evangelismo nas ruas, em especial pelos jovens, pelos adolescentes. Evangeliza no trabalho. Nós temos que, este ID é para toda a igreja. Todos nós temos o ID. Eu sempre queria assim, Senhor, eu vou. Mas eu vou assim quando tiver algo sobrenatural, assim, vier um anjo, ou uma voz, um raio, dizendo assim, vai meu filho, que eu sou contigo. Eu esperava algo assim. E nunca chegava. Até que um dia eu li. Ide. Digo, ele já mandou? O que eu estou esperando se ele já mandou? Esperando o anjo? Ele não vai mandar um anjo, ele já mandou a palavra, ele já veio pessoalmente. Batizando-os. Quando você é batizado, teologicamente, biblicamente, você é incorporado ao corpo de Cristo. Eu passo a participar da comunhão dos irmãos. Isto é comunhão. Então a igreja tem que ter comunhão. É o churrasquinho, é o piquenique, é a reunião nas casas, é depois do GP, aquela comunhão que tem. Então a igreja tem que ter comunhão. Ensinando-as a observar todas as coisas, isto é, discipulado, a igreja tem que ensinar. A Jade tem curso de teologia, diversos cursos que nós fazemos, onde tivemos a formatura, o próprio discipulado em si. Então a igreja tem que ensinar. Então, dentro disso ali, os 5 propósitos da igreja. Para que nós existimos como igreja? Esses são os 5 propósitos: adoração, servir, evangelismo, comunhão e discipulado. Se uma igreja ela pender só para adoração, aquela igreja que adora, coisa mais linda, adora, 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 mas ninguém serve, ninguém evangeliza, não tem comunhão, não tem discipulado. Falta algo. A igreja só serve, obras sociais, mas tem uns monte. Mas não adora, não tem evangelismo, não tem comunhão. Ou uma igreja que só tem evangelismo, é aquela igreja que ganha multidões. Ao mesmo tempo que entra 200 pela porta da frente e sai mais 200 pela porta dos fundos. Ela evangeliza. Mas falta algo para que elas fiquem. Que seria a comunhão e o discipulado. A comunhão é a comunhão entre os irmãos. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. A comunhão nos faz ficar na igreja. O meu amor pelo irmão, a comunhão com o irmão me ajuda a ficar na igreja. Agora uma igreja só vive só na comunhão. Todo final de semana um piquenique, todo final de semana estão juntos. Ai, que lindo estarmos juntos. Ai. Mas só fica nisso. De repente fica um grupo fechadinho. E tem igreja que é só do ensino. Mas tem ensino que é uma beleza, cheio de doutores, cheio de mestre, mas é ensino para cá, ensino para lá. A igreja vive a base de ensino, a base de curso. Termina um curso, começa outro, ensino, 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 ensino. Mas não adora, não serve, não evangeliza, não tem comunhão.
A igreja, ela tem que entender que nós temos esses 5 propósitos. Nós temos que adorar. Nós temos que servir. Nós temos que evangelizar. Nós temos que ter comunhão. E nós temos que ter discipulado. Estes são os propósitos da nossa igreja, que o Senhor tem colocado em nosso coração. E eu tenho orado, Senhor, ao Senhor, que a gente não penda para nenhum desses propósitos, um só, mas que a gente tenha o equilíbrio de todos. Que tenhamos uma igreja cheia de adoradores, mas pessoas que tenham o discernimento para servir. Queremos pessoas que sirvam, queremos pessoas evangelísticas, queremos pessoas em comunhão, mas nós também queremos ensinar. A igreja, este é o propósito da igreja. É para isto que nós servimos como igreja. Adorar, servir, evangelizar, a comunhão e ensinar. Quando perguntar para você o que é uma igreja, ou para que serve uma igreja, lembre-se que uma igreja tem que estar nesses 5 propósitos. E lembre-se que você faz parte desses 5 propósitos. Como igreja, nós temos que ir, nós temos que crescer. Mas não podemos esquecer que a essência de tudo isso aqui, o verdadeiro valor, o centro de tudo é Jesus Cristo. Nós não podemos deixar Jesus Cristo de lado de tudo isso. Jesus, é por Ele que existimos, por Ele nos movemos, é por Ele que nós estamos aqui. E hoje é noite de ceia do Senhor. Hoje é noite de nos reunirmos como povo de Deus. A ceia é comunhão. Isto aqui é comunhão, onde nós compartilhamos o pão e o vinho. Eu queria chamar os nossos pastores para vir aqui na frente. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Querida igreja, nós temos aqui, sobre esta mesa, o pão e o vinho. O vinho que nós usamos é o suco da uva. Talvez o pastor fica falando vinho, 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 pastor, eu não bebo. Não, mas aqui a gente ora pelo vinho e sai tudo álcool. Então, para a gente não correr esse risco, nós trouxemos o suco de uva mesmo. E não vamos entrar aqui em detalhes se era vinho ou não era, mas nós trouxemos o suco de uva. Isso aqui é um memorial. Para que serve um memorial? O memorial é algo que nos traz a memória. Então, quando você olha para essa mesa, o que tem que trazer à tua memória? Quando você segurar o cálice, o pão, o que tem que vir à tua memória? Jesus Cristo crucificado na cruz. Só isso, pastor? Não. Traga à tua memória que Ele foi crucificado por você. Porque quem era para estar lá era você. Mas o amor de Deus foi tão grande que deu seu Filho Jesus. Jesus morreu de braços abertos por amor a nós. A ceia
Tinha a simbologia da volta de Cristo. Porque a cruz está vazia, Jesus não está lá mais. A ceia tem a ideia de comunhão, do partir do pão, do compartilhar. A Bíblia ela tem os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. Essa semana alguém me mandou um vídeo, não me lembro quem foi, de um morador em situação de rua, drogado. E ele citou os livros da Bíblia de cabo a rabo, quantos livros tem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, citou uns monte de versículos bíblicos. O homem era um profundo conhecedor das Escrituras. A primeira coisa que o Espírito de Deus trouxe para mim é o seguinte: olha, essa é a diferença entre conhecer e praticar. Que você pode saber o grego, pode saber hebraico, pode saber milhares de versículos bíblicos decorados. Mas se você não viver isso que está escrito, de nada adianta. É importante eu conhecer? É. Mas eu tenho que conhecer e praticar. Eu sei de pessoas que não sabem ler, mas praticam o que está na Bíblia. A Bíblia ela tem o Antigo Testamento, que é uma antiga aliança, um antigo pacto entre Deus e os homens. Os dois pactos, as duas alianças, seja no Antigo Testamento e no Novo Testamento, são alianças, pactos feitos através de sangue. O primeiro pacto era o sangue dos cordeiros, o sangue dos animais. Porque a palavra de Deus diz que o resultado, o salário do pecado é a morte. Então quando nós pecamos, nós deveríamos morrer, sermos fulminados por Deus. Porque Deus abomina o pecado. Mas ainda bem que Ele ama o pecador. Quando o homem pecava, ele buscava um cordeiro, o melhor cordeiro, mais forte, macho, branco, sem mancha, não podia ser aleijado. E aí ele oferecia ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus de Israel, aquele cordeiro. Ele fazia a sua oração, falando, pedindo perdão, que Deus cobrisse os seus pecados. E os seus pecados então eram transferidos para o cordeiro. Ele colocava as mãos sobre o cordeiro, fazia a oração. E aquele cordeiro que não tinha nada a ver, inocente, ele assumia a culpa do pecador. E aí era morto o cordeiro no lugar do pecador. E aquele sangue então era oferecido para Deus. Houve um momento que Deus, ele reclamou com Israel sobre os cordeiros que ele estava oferecendo para Deus. Eles iam lá no rebanho, olhava-se um cordeiro que estava meio encostado na cerca, que estava quase morrendo, e antes que ele caísse, que ele caísse no chão e morresse, e já pegava aquele cordeiro e levava rapidinho para oferecer ao Senhor antes que ele morresse. Aí Deus disse assim: estou cansado dessas ofertas de vocês. Vocês não têm me dado o melhor. Vocês não têm valorizado a oferenda para mim. Quando veio a nova aliança, o novo pacto, quando Jesus Cristo veio, a primeira coisa que João Batista identificou em Jesus Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele seria o Cordeiro de Deus. Não haveria necessidade mais de cordeiros. O próprio Jesus, então, ele receberia o pecado do mundo inteiro, como um sacrifício único, perfeito. Jesus era macho, não era transexual, não era homossexual. Ele era macho, homem.
perfeito, sem pecado, sem mancha, Filho de Deus, puro, o Cordeiro perfeito para ir e morrer por nós. Jesus nunca conheceu o pecado. Mas quando ele morreu na cruz, ele tornou-se pecado por nós. Ele tornou-se maldito, maldição. Que a palavra de Deus diz, aquele que for pendurado na cruz seria maldito. Ele tomou a nossa maldição, os nossos pecados. Tanto que antes de ir para a cruz, no Getsemane, onde ele foi orar no Monte das Oliveiras, ele disse: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. O cálice seria a ira de Deus, ele iria conhecer a ira do Pai. E Jesus e o Filho, quer dizer, o Filho e o Pai, eles eram unidos. Eles eram um só. Uma perfeita comunhão e harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A família perfeita. E quando Jesus então iria tomar o pecado do mundo, o pecado iria entrar na comunhão entre o Pai e o Filho. Por isso que o Pai o abandonou na cruz. E ele disse: Eli, Eli, sabactani. Pai, por que me abandonaste? Jesus conheceu a maior tragédia da sua vida, que foi ser separado da comunhão do Pai. E quando ele morreu na cruz, terremoto, houve trevas, mortos ressuscitaram no cemitério, e lá no templo, aonde eram feitos os sacrifícios, existia um lugar chamado Lugar Santíssimo. E era lá que o sacerdote, o sumo sacerdote, levava o sangue dos animais que foram mortos, dos cordeiros, nesse lugar santíssimo, separado por uma cortina, que era chamada de véu. E ali tinha a Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança tinha o propiciatório, que era onde era derramado o sangue. A Arca da Aliança significava a presença de Deus. O sacerdote chegava lá e derramava o sangue dos animais. O único que poderia entrar era o sumo sacerdote. Quando rasgou-se o véu no templo, Jesus, ele transformou-se no sumo sacerdote e no cordeiro. Quando Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo o seguinte: o caminho para se ir ao Pai, que era no templo. Agora eu sou o caminho. Não tem mais véu, não tem mais nada que nos separe. Então você tem acesso a Deus através de Jesus Cristo. Não há outra maneira de você chegar ao Pai. Pode ter esforço humano, pode ter um monte de coisa para você tentar chegar ao Pai, mas não conseguirá. Não é nenhum santo, não é através do espiritismo, através de Kardec, através de Maomé, de ninguém. Somente Jesus é o caminho, único e verdadeiro caminho. Então aqui nós temos o memorial. Você vai trazer à sua memória a crucificação de Jesus. Lembre-se que era para você estar lá na cruz. O Espírito de Deus está me dizendo aqui, quando você tomar a ceia do Senhor, há pessoas que serão curadas aqui nesta noite. Haverá curas aqui nesta noite. Haverá milagres aqui nesta noite. O Espírito Santo está dizendo também que há pessoas que se reconciliarão com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. Hoje é noite de reconciliação. E isto é ceia do Senhor. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, o pão está partido. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque toda vez que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha.
Então é um memorial, e nós faremos isto até que Jesus venha buscar a sua igreja. Pastor, quem é que pode participar desta ceia? Eu posso. Aqui é o seguinte, os diáconos aqui vão dizer quem pode e quem não pode. Nós vamos passar aí, vamos olhar para você, você pode, você não pode, você pode, você não pode. Não, não é assim que nós trabalhamos. A palavra de Deus diz assim, ó, examine-se o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Você vai se examinar. Veja como está a sua vida. A ideia é não permanecer no pecado. Não fuja da ceia, fuja do pecado. Tome a ceia. Restaure teu casamento. Restaure a relação com os filhos. Você irá se examinar. Se você e sua esposa não são casados ainda, não é nós que vamos dizer se vocês podem ou não podem. Mas se vocês já assentarem em seu coração de se casarem e terem uma vida corretamente, né? Já estão buscando a legalização perante o homem, perante os homens, perante Deus, é uma decisão de vocês. Não é nós que vamos dizer se vocês podem ou não podem. Mas assente em seu coração, já quero, nós queremos ter uma vida conforme o Senhor, Ele nos quer. Assim é o batismo nas águas. O dia que eu tiver bem santo, bem santo, bem santo, eu vou ser batizado nas águas. Você nunca vai chegar nisso. A santificação é um processo. Nós temos aqui um obreiro que foi batizado de manhã à tarde, estava lá bebendo e tomando. Aí alguém disse assim para ele: se você deixasse de beber, eu acreditaria que Deus existisse. Aquilo foi como uma flechada que rasgou o coração dele. Aquele parente foi usado pelo Espírito Santo. Ali ele nunca mais bebeu. Tenho glória a Deus aqui. É um processo. A santificação é um processo. Quanto mais eu me entrego, mais o Senhor irá fazer uma grande obra na minha vida. A palavra de Deus diz: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, agradável e perfeito diante de Deus, que é o vosso culto racional. Nós cultuamos a Deus quando o nosso corpo é oferecido em sacrifício santo, agradável, puro, perfeito diante de Deus. Você é o sacrifício vivo. Isto é adoração. Então você vai se examinar. Se você é de outra denominação, você também pode tomar a ceia. É como o pastor disse, você que irá se examinar. Se você vê que quer abandonar o pecado, quer restaurar sua vida, você quer ter uma vida em santidade com o Senhor. Nós sempre temos ensinado à igreja que o pecado, ele é um acidente, ele não é um hábito. Quando se torna um hábito é um problema, mas quando é um acidente eu corro ao Senhor: Senhor, eu pequei contra ti, eu fiz o que é mal aos teus olhos, purifica-me, lava-me com teu sangue. Amém, igreja? Então nós vamos consagrar aqui os elementos, aí os diáconos vão entregar para você, você segura o seu pão, segura o seu cálice, e nós vamos tomar a ceia juntos. Amém? Nós vamos tomar todos juntos. Enquanto que você está recebendo, vá orando, vá
falando com Jesus, peça para o Espírito Santo revelar o que está no teu coração, o que você tem que pedir perdão. Chame o pecado pelo nome, diga para Jesus: Jesus, eu fiz isso e fiz aquilo. Fale o seu pecado, para que o Senhor possa te perdoar. Senhor nosso Deus e Pai, diante desta igreja e sob esta mesa, os elementos, o pão e o vinho, nós o consagramos a Ti, Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém.